Eduardo Nascimento, João Pessoa, Paraíba. Sim, senhora. Boa noite. Gostaria de saber como administrar nossos impulsos sexuais. Como diferenciar liberdade de libertinagem. Agradeço a oportunidade. Pronto, deve ser. É meu amigo? Deixo ao alvedrio de sua consciência. É adulto. Vocês compreendem? Todos nós temos o senso moral, o centro de consciência para avaliar isso aí. Estamos numa época de liberação excessiva, na minha opinião. Mas também porque tivemos um período, já disse isso em outras ocasiões, mas vamos falar novamente, porque nós tivemos um período de grande repressão e agora de liberação. Isso tem a ver até com a época de sairmos da castração associada ao patriarcado, para entrarmos à liberação. A mãe tudo deixa, tudo permite, do choro no meu ombro, a mãe no mau sentido, assim como o pai no mau sentido oprime, a mãe no mau sentido tudo libera, tudo acha lindo, tudo é gracinha do meu filho, da minha filha. Nós nem queremos ser pais que oprimem, queremos ser pais e mães que disciplinam, porque isso não é função só do pai ou da mãe, é uma função da parentalidade. As funções de pai ou de mãe são funções parentais, para quebrarmos essa coisa do polo psicossexual, para facilitar. Nem queremos, mas vamos usar para simplificar didaticamente, são os dois sexos, lembremos, mas para simplificar. Tem a função disciplinadora basicamente mais associada à paternidade e a função do acolhimento mais associada à maternidade. Mas nem a mãe pode ser a mãe que mima e que, portanto, degenera, nem o pai que oprime e, portanto, castra. Haverá distúrbios correlatos a uma e outra função mal aplicada. A passagem João, capítulo 2, versículo 4. Tem uma passagem lá que a gente lê em português. Mulher, que temos com isso, Jesus? Vocês se lembram disso? Eu vou ler exatamente como tiver numa Bíblia mais ao pé da letra. Mas em latim, deixa eu ver se eu me recordo agora, é diferente. Jesus fala de outro modo. Ele não diz que nós temos com isso, não. Ele separou, porque era a época de apresentar-se como uma figura paterna divina. Vamos ver como é que ele disse. Quid mihi et tibi es mulher. Mulher, o que há entre mim e ti, entre mim e você? O que eu tenho com você? O que eu tenho com o feminino? Eu sou o pai. E você, mulher. Ele estava separando na época. Jesus estava provocando as gerações futuras. Ele sabia muito bem que nós entenderíamos o futuro. Então já tem gente aí traduzindo, nós, o que tem nós? Ela não estava contra ele e tal. Não, ele se posicionou como se estivesse contra o masculino versus o feminino, que era a época para ele ouvir, para ele ser ouvido e as pessoas o ouvirem, não só mas também ouvir os reclamos da época e responder. Ele tinha que se apresentar como uma figura paterna, ainda que parecesse opressora. Para hoje, para a época não pareceu, não. Abra aí, Delano, por favor. João 2:4. Mulher, que temos com isso? Acho bem interessante isso. Tá errado. Estão traduzindo do jeito que querem. João 2:4. Não é isso mesmo? Por favor, microfone. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Compete a nós. Porque era exatamente isso, a polarização. A paternidade, a maternidade, o masculino e o feminino. E nós não vivemos o equilíbrio